vocês acompanham, a gente está na famosa agora temporada de balanços, né? A gente tem essa semana muito forte, semana que vem, talvez 50%, 60% da temporada vai se concentrar nessas 2 semanas, né? Como é que vocês estão vendo? Tem alguma ação do universo de cobertura de vocês que realmente pode chamar atenção, vale a pena? A gente tem Google, né? A dona do Google divulgando hoje, enfim. Como é que vocês estão na visão dentro do universo de cobertura de vocês nessa temporada de balanços? E também falando um pouco de expectativa, né? A gente teve algumas empresas aí realmente fazendo um belíssimo trabalho, mesmo no meio da pandemia, né? Como é que está a cabeça de vocês para esses resultados? Legal. Bom, Marco, de novo, prazer estar trocando ideia, batendo papo aí contigo. Bom, você conhece bem, né, o nosso processo, então, você sabe, né, a gente olha muito as companhias sempre com foco em 5 anos. Então, claro que o resultado trimestral é super relevante, porque ele vai te mostrando como a empresa vem entregando resultados, o que ela fez no último trimestre, no último ano. Então, é óbvio que isso a gente olha muito e a cada resultado que sai a gente se debruça e compara o que aconteceu contra o que a gente, vamos dizer, tem nos modelos, mas como a gente olha 5 anos, também não é raro, né? Precisa ser alguma coisa muito diferente para que, de fato, mude completamente a nossa opinião daquela empresa, porque, de novo, a gente sabe que a volatilidade ou os resultados trimestrais eles vão te dando ali pequenas fotos, mas o que a gente quer mesmo é o filme, né? A gente analisa as companhias, essas 60 companhias por muitos meses para ela entrar no universo de cobertura e segue acompanhando. Então sim, é uma fase, vamos dizer, que a gente tem bastante atenção, olha, analisa, algumas já soltaram resultado e a gente está debruçado sobre eles, outras vão soltar, a Alphabet, como você falou, né, que é a dona da Google, a empresa listada chama Alphabet, divulga, então várias companhias dos 60 divulgam, a Alphabet é uma delas. O que a gente espera, assim, o que a gente tem visto são resultados já, principalmente das companhias de, vamos dizer, setor real, que não são de tecnologia, né, que foram uma grande questão e há um ano atrás exatamente estavam sob dúvida, né, e caíram muito. A gente tem visto que várias companhias que a gente segue têm conseguido ao longo desse período, estabelecer suas cadeias produtivas, vender seus produtos para os clientes, mesmo com distanciamento, com vários canais fechados. Então, a gente tem visto resultados relativamente bons, dado o momento que a gente sabe que a economia está passando. E aqui eu acho que tem muito dos pacotes, né, e das reações de governos e bancos centrais que, ao longo do ano passado, ajudaram muito para que as economias não freassem completamente. Então, a gente está, vamos dizer assim, a gente está relativamente otimista com as companhias que a gente tem no portfólio, principalmente, aí sim, bastante otimista, vendo resultados bons. Tem que tomar cuidado, eu acho, com valuation, né? A gente vem aí de um mundo de muitos anos e acelerou nos últimos 12 meses de juros muito baixo, o que faz algumas coisas ficarem muito caras, mas a gente ainda vê bastante vamos dizer, bastante ativo barato em relação ao domínio da cadeia que esses ativos têm. Então, a gente está otimista. Só para uma curiosidade aqui, uma ação que eu sei que vocês ou já tiveram, se vocês têm ainda na carteira, que é a famosa Disney, né? Acho que o brasileiro conhece muito bem a Disney, né, de uma forma geral. O ano de 2020, né, depois você me corrija se estiver errado, a gente teve todo o impacto da pandemia, então parques fechados, mas teve um trabalho muito bom em mídia, né? Será que em 2021 a gente tem a mídia continuando muito bem agora, retornando os parques, enfim, como é que está a visão, se vocês têm ainda ou não, fazer esse disclaimer, e como é que está a visão em relação a esse ativo aí, que acho que todo mundo já conhece um pouco de Disney, mas vocês conhecem muito de Disney, né? A gente acompanha a Disney há muitos anos e foi um dos principais ativos do portfólio, ou primeiro ou segundo ali, mas uma das principais posições por muitos anos, né? Só para dar uma ideia, a gente comprou bastante Disney ali abaixo de $100, ela bateu 180 nas últimas semanas, tal. Então a gente diminuiu, hoje já não é mais a maior posição ou as maiores posições, mas a gente ainda é um ativo que a gente gosta bastante. O interessante que você comentou, né, que quando veio a crise, e não só os parques fechados, mas também cinemas fechados, toda a parte de hospitalidade, então cruzeiros, tudo muito relevante para ela, essa indústria sofreu muito. Então, claro que ela caiu, né, o preço da ação caiu bastante, mas por outro lado ela tinha acabado de lançar o Disney Plus,
um pouco de sorte no timing, né? Mas ela estava pronta para essa migração digital e conseguiu crescer muito mais rápido do que se esperava, do que ela mesma esperava, no lado do streaming, no lado do Disney Plus, né? O que fez com que a gente, olhando de novo para 5 anos, visse uma enorme oportunidade quando ela caiu muito ano passado, porque, claro, sim, os parques fechados, os cinemas fechados, é claro que teria um impacto nos lucros ali de curto prazo do ano passado, como tiveram, mas quando você olha para 5 anos, e a gente se dá o luxo de olhar para 5 anos, a gente viu uma empresa completamente ainda dominante nos setores dela, com uma biblioteca de personagens muito fortes, capaz de monetizar isso e conseguindo, com o streaming que ela tinha montado, trazer para o público de formas alternativas os novos lançamentos. Ela fez isso, ela chegou a lançar filmes pelo Disney Plus, onde mesmo você sendo assinante, você paga um FII adicional para assistir o lançamento, como se você fosse no cinema, mas na sua casa, né? Então, a Disney, no final, ela é extremamente competente nos 3 pilares que a gente olha, né? Em poder de preço, cultura de dono e crescimento. É o que a gente procura, porque essas companhias, elas se adaptam, elas têm algo muito especial nelas em termos de marca, em termos de rentabilidade, elas têm um management muito qualificado, então isso faz com que elas vão se adaptando. E a Disney é um caso típico. Hoje, por que ela é menor no portfólio? Pela questão do preço. A gente, como tem o capital para alocar, é sempre uma questão relativa, né? Tem coisas, na nossa opinião, hoje mais baratas do que Disney, então por isso ela não é tão grande mais no portfólio. Mas é uma companhia excelente. E eu sempre brinco, né, Marco? Assim, talvez a melhor hora de comprar a ação da Disney é quando o parque está fechado, é quando os cinemas estão fechados, porque você vai ter uma chance de investir num preço melhor. Uhum. O Gustavo, só a última pergunta aqui. Paula, posso fazer uma última pergunta? Pode. Só uma pergunta agora que é mais fogo no parquinho. O Gustavo não está acostumado com essa pergunta, mas é o momento da polêmica, né? Mas a gente viu, na semana passada principalmente, algumas ações assim subirem 200% no mesmo dia. Tá certo que são empresas bem menores, a gente teve esse possível movimento de manipulação, mas assim, a princípio está parecendo que está acontecendo um movimento de volatilidade, de oscilação nas ações americanas, pelo menos algumas, né, menores, que é incomum para o mercado americano. Então, aqui é mercado emergente, a gente sabe o que é uma ação cair 30% num dia, subir 40% no outro, mas lá está acontecendo nos Estados Unidos. Será que pode ter a leitura que as ações americanas começam a ter um pouco mais de risco, ter essa leitura no lado negativo, ou seja, mais volatilidade, se vai ser mais comum, ou é um caso específico, isolado? Como é que vocês estão vendo esse tipo de movimentação, né? Mais a questão não retorno, mas mais volatilidade, né? Você tem razão. Semana passada o VIX, né, que é aquele índice de volatilidade, que o pessoal no mercado chama de índice do medo, né, que ele mede a volatilidade, ele foi para um nível muito alto de novo, passou dos 36, se eu não estou errado de cabeça, mas foi para um nível muito alto, muito por conta disso, né, desse movimento que aconteceu, e que de fato você tem razão, é super estranho, né, num mercado tão profundo, tão coberto, com empresas, com tanta empresa, como eu falei, que você tenha movimentos tão fortes. A GameStop, né, essa empresa que foi o maior foco desse movimento, não é que ela subiu 30% e caiu 40%, ela subiu 1.500% na semana, o que é uma coisa realmente muito fora dos padrões, né? Então você tem razão, a gente deve se olhar para isso. O que eu acho é que, no final das contas, quando a gente fala do mercado americano, ou do global, mas vamos falar aqui só do mercado americano, tem também uma fantasia de que tudo são Disneys, né? Ou seja, são as empresas grandes, a Alphabet, a Disney, sei lá, a Nike, a Tiffany, né? Mas o mercado também tem coisas assim lá fora, assim como aqui, ruins. Eu sempre falo isso, muita gente às vezes me pergunta, né? Investir lá fora é tudo bom? Claro que não. Também tem fundos ruins, tem ações ruins, ativos ruins, e agora a gente viu um movimento que eu não sou advogado, mas assim, beira a manipulação, é difícil a gente... É uma linha muito tênue que está acontecendo ali, e coisa típica de mercado menor, né? Então, assim, o que me passa no final das contas é que não é porque é americano, não é porque está na bolsa americana que necessariamente é bom. Tem que tomar cuidado, tem ativos ruins, tem movimentos estranhos. Quem perdeu muito dinheiro era quem estava short, né? Algo que a GEL não faz.
e não faz muito porque vê esse risco, não esse risco de manipulação, mas tem uma questão que muito rápido você perde muito dinheiro. Você comprado num ativo que você gosta, você é sócio dessa empresa. Claro, a ação pode cair, você pode estar errado, mas você é acionista daquela empresa, aquilo tem um valor implícito, né? O short é mais complicado, o short você é uma aposta que o preço vai cair, você não está investido em nada. Então, isso a gente não faz. Então, para responder a tua pergunta, puseram fogo no parquinho, na verdade, né? Não é nem que a pergunta é fogo no parquinho, e algumas pessoas se queimaram. O que me traz disso, Marco, é assim, não é porque lá fora que você pode simplesmente comprar de olho fechado, e só reforça, aqui na GEL, só nos reforçou a importância da profundidade, que é a nossa marca registrada. A profundidade, conhecer o ativo, não comprar porque está subindo, não vender porque está caindo, realmente conhecer profundamente o ativo e empresas globais, empresas líderes globais. Acho que aí você está protegido desse tipo de movimento. Uhum. Gustavo, tem uma pergunta, posso fazer uma aqui, Marco? Lógico. Tem uma pergunta de um telespectador nosso, a gente estava falando naquela hora em relação a como investir no exterior, se através de ETF, BDRs, diretamente, e veio a pergunta do Guilherme Varga, e ele pergunta o seguinte, como que fica a questão do imposto de renda no exterior? Se você puder explicar então aí para ele, a pergunta é do Guilherme. Legal, Guilherme, obrigado pela pergunta. Depende um pouco de qual desses instrumentos a gente está falando, tanto os ETFs quanto os BDRs, vamos dizer, é como uma ação. Então, você compra por um preço, vende por outro, se você tiver tido lucro, você paga ali 15% sobre esse ganho, né? No caso do fundo, da GEL, por exemplo, é um fundo de ações, é um FIA. Então, assim, também é muito simples, ele é igual os fundos de ativos locais. Você investe na GEL, quando você resgatar, 15% do lucro que você fez, vamos dizer, que você teve nesse período que você ficou investido, é retido na fonte. Então, essas duas modalidades são simples, são iguais, ou investir numa ação direta, ou investir num fundo de ações, num FIA, né? O que é mais complexo é quando você abre conta fora, remete os reais, transforma em dólares e opera lá fora, porque aí você tem que apurar esse imposto todo mês, recolher o carnê-leão, inclusive levando em consideração a variação cambial. Então, das possibilidades que a gente tem, do ponto de vista de praticidade tributária, eu não tenho dúvida que investir em fundo é muito simples, é recolhido na fonte. Depois, se você investir direto nos ativos, você tem que recolher 15% até o final do mês seguinte os ganhos, e lá fora aí sim é bem mais complicado, é todo mês, inclusive levando a variação cambial junto. Legal. Gustavo, só para a gente encerrar, eu queria que você desse uma visão geral aí de vocês em relação à economia global nesse momento de pandemia, como que essas questões estão realmente influenciando no trabalho de vocês. Os últimos 12 meses, vamos dizer assim, e é engraçado que tudo começou no carnaval do ano passado, né? E a gente está quase no carnaval desse ano, então já traz essa história de que estamos há um ano aí, né? A gente, assim, primeiro trimestre do ano passado foi um movimento muito forte em que a gente fez um trabalho enorme, nosso time de investimento, assim, fez um trabalho muito profundo de revalidar e reavaliar todas as nossas teses de investimento, porque claramente para estar no movimento, não só de preços, né? A gente tinha uma questão econômica, de atividade econômica muito forte, quer dizer, no caso, ficando muito fraca, mas muito importante, né? Então, o que a gente fez durante as primeiras semanas ali de crise foi, ao mesmo tempo que a gente se adaptava nas nossas vidas pessoais, trabalhar em casa, home office, agora a gente está voltando aqui para o escritório pouco a pouco, foi revalidar e reavaliar as 60 empresas que a gente olhava. Algumas caíram, o que quer dizer que a gente olhou nesse novo cenário, não faziam sentido, não eram para a gente as melhores 60 empresas do mundo, né? Mas a maioria ficou. E uma vez que a gente estava confiante, né, nas teses de investimento, a gente foi alocando capital naquelas que, na nossa opinião, nos davam maiores oportunidades olhando para frente, né? O que aconteceu muito no ano passado, tiveram um desempenho muito forte, a gente se apropriou disso no começo do movimento, mas logo a gente entendeu que elas estavam, na nossa opinião, no relativo, principalmente ficando mais caras, e o nosso portfólio foi migrando e terminou o ano, e a gente teve
segundo semestre super forte, já muito mais alocado em companhias, vamos dizer assim, não de tecnologia, né? Companhias de mundo real, companhias que vendem produtos físicos para os clientes, ou de mídia, enfim, mas companhias que a gente achava que eram muito, que são muito referência nos seus setores, são muito dominantes nos seus setores, mas que estavam muito, vamos dizer, baratas, porque o mercado estava olhando só para os ativos que a gente mais usou durante a pandemia, né? E com uma visão, de novo, de 5 anos, isso nos deu uma boa chance. Então, a gente acabou que teve um primeiro trimestre de 2020 difícil, segundo, terceiro e quarto trimestres de 2020 de muita recuperação, o portfólio andando bastante, e a gente entra nesse ano bem animado, assim, vendo oportunidades nesses ativos muito boas. Então, a gente está animado e vendo, de novo, que tem ativos muito baratos ainda para se investir. Tá certo. A gente agradece muito, Gustavo, a sua participação aqui na BMC News, dizer que já estamos aqui de portas abertas para você voltar mais vezes, você e toda a equipe aí da Geocapital.